O Evangelho de Jesus é escrito por Mateus, capítulo de número 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, e enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo e disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E eu digo amém. Este episódio é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Também eu posso dizer que é um episódio singular. Existe aqui algo que só aconteceu com um homem, que foi o Pedro, que anda por cima das águas. Depois na história você não vê. Este episódio, ele é conhecido porque Jesus comissiona discípulos, homens, para o ministério, e ele envia esses homens para fazer a sua vontade, para que o evangelho fosse expandido, para que pessoas pudessem ser alcançadas. Jesus, o versículo de número 22, deixa claro que ele ordena que os seus discípulos entrem no barco e vão adiante dele para o outro lado do mar ou do lago. É uma ordem de Jesus. Diga comigo, é uma ordem. Eles obedecem a ordem de Jesus. É uma ordem que Jesus dá: entrem no barco e vão. E eu vou despedir a multidão, ou seja, daqui a pouco eu irei. E os discípulos obedecem a ordem, e eles saem felizes da vida, tranquilos, porque eles estão obedecendo a Jesus. Mas a história, ao seu desenrolar, mostra que Jesus despede a multidão, sobe ao monte para orar, e as horas vão avançando e avançando e avançando, e o texto mostra que quando eles estão no meio do lago, no meio do mar, uma chuva, um vento, uma tempestade começa a desequilibrar o barco, e eles começam a sentir medo. Todos sentiram medo, não foi só um, todos sentem medo. E nesta viagem, e nessa travessia, segundo a ordem de Jesus, alguém pode se perguntar, como eu perguntei para o texto: como assim? Eu estou seguindo uma ordem de Jesus e este mal me sobrevém. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês parem e pensem comigo neste texto, que terão outros. O primeiro é:
Quando Deus lhe dá uma ordem e você obedece, não quer dizer que você está isento de problemas. Quando o Senhor te ordena a fazer alguma coisa, não significa dizer que você está blindado de problemas, em detrimento da palavra de Deus. Não. Todos nós que fomos chamados por Deus para fazermos algo, recebemos uma ordem do Senhor, estamos cumprindo, estamos obedecendo a ordem do Senhor. Somos passivos a viver dias que não queremos viver. Somos passivos a viver situações que não queremos viver. Algumas pessoas erroneamente acham que pelo fato de estarem no centro da vontade de Deus, não vão viver dias maus. Dias maus vêm para os ruins e para os bons. A Bíblia diz que o sol ele vai nascer para o rico, para o pobre, para o grande, para o pequeno. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Ou você acha que só chove na terra de quem ora, e na terra de quem não ora, de quem não tem vida com Deus, é uma sequidão? Não. Se Deus achar de descer chuva, vai descer chuva na terra, na sua e na do vizinho. Esse sol quente que nós estamos vivendo aqui em Botucatu é para todos, ou é só para os bons? É para os bons e para os maus. Algumas pessoas têm essa concepção de que quando eu estou fazendo aquilo que Deus pede, eu não vou viver dias difíceis. E é uma bobagem você pensar isso. Porque dias difíceis virão, dias trabalhosos virão, ventos soprarão, tempestades virão. Você só precisa estar certo de uma coisa no dia da tempestade: que o Jesus que mandou, que o Deus que lhe deu ordem, Ele sabe o que você está vivendo, Ele está vivendo o que você está vivendo. Enquanto Jesus estava no monte, orando, Ele conseguia ver os seus discípulos que estavam lá no meio do mar. Eu tive o privilégio de ir nesse local. E o monte, você sobe, você vê o lago de uma ponta a outra. Você consegue ver a outra margem. A despeito de ser 32 quilômetros, mas você consegue ver bem de longe, mas dá para ver. A Bíblia diz que eles estavam no meio. Eles não conseguiam ver Jesus, mas Jesus conseguia vê-los. Eu insisto nesse negócio. Eles não enxergavam Jesus, mas Jesus os enxergava. Jesus sabia que eles estavam passando por esse momento tão difícil. Jesus sabia que eles estavam passando por um momento prestes a afundar. Mas enquanto isso, Jesus estava falando com o Pai. Aí ele disse: agora é a hora de eu descer. Agora é a hora de eu mostrar para eles que eu estou com eles. Irmão, isso aqui não é para qualquer cabeça, porque a maioria das cabeças acham que Jesus não pode deixar você nem sentir medo. Algumas pessoas creem que se Deus existe, por que me sobreveio este mal? Se Deus existe, por que eu estou vivendo tal situação? E o Jó falou com a mulher dele: você pensa que está tudo bem quando você recebe o bem de Deus, aí você aceita o bem de Deus numa boa, mas o mal de Deus você não quer. Mas Deus faz mal, é para você é mal. Para você aceitar uma ordem e ir para o outro lado conforme Ele mandou, e no meio acontecer qualquer balanço no teu barco, você já quer pegar Deus pelo colarinho, como eu já vi pastor falando.
Só porque o barco está balançando, você queria que fosse uma viagem tranquila, só uma brisinha. Por quê? Porque Deus falou comigo. Então se Deus falou comigo, eu vou viajar com uma brisa. Nem todo dia é brisa, nem todo dia é um vento tranquilo. Mesmo que você esteja no centro da vontade de Deus, você vai viver dias e situações difíceis. Para quê, pastor? Para provar a tua fé, para provar se de fato você acredita naquele que te mandou ir para o outro lado ou não. Tem uma diferença aqui. Eles poderiam muito bem olhar um para o outro e falar assim: ó, vamos ficar calma aí, porque Ele está no comando, Ele que mandou a gente ir para cá. Então se Ele mandou a gente vir para cá, vai acontecer alguma coisa, fica tranquilo. Não, mas eles estavam desesperados: vai afundar, vamos morrer, vamos se perder, o que vai acontecer com a gente? E eles já estão ali querendo culpar Deus no negócio, e vai acontecer. Eles estão tão assustados que Jesus chega andando e eles julgam ser um fantasma. Segundo ponto: quando você vive situações difíceis, o desespero e a dor faz com que a tua visão seja distorcida quanto ao teu Deus. Algumas pessoas não conseguem perceber Deus na dor. Algumas pessoas não conseguem perceber Jesus nas tempestades, porque você está tão focado que vai dar tudo certo. Venderam para você que a tua vida é uma vida de que vai dar tudo certo. Você comprou essa ideia, que o dia que acontece algo que não está certo, você não consegue ver Jesus nesse negócio. Nenhum dos discípulos disseram assim: ó, fica tranquilo que isso aqui faz parte do processo. Nenhum. Porque o medo, a dor, nos torna frágeis, de modo que a gente deixa de acreditar naquele que nos enviou. O medo nos torna frágeis, de modo que a gente perde a fé naquele que nos chamou. É bem verdade que Jesus fala para ele: homem de pequena fé. Quase agora você estava cheio de fé, mas no dia da dificuldade você perde. Ao invés de aumentar a sua fé, ela diminui, em detrimento do teu medo, do teu apavoro, do teu desespero. Não deixe que o dia da dor faça com que você não consiga ver Jesus e perceber Jesus ao teu lado. Alguém aqui já se assustou com a presença do Pai? Eu já. Mesmo que eu estava precisando de socorro, meu pai chegou quando eu vi. Ah, meu pai, meu Deus, meu pai. Como assim se assustar? O pai chega para quê? Para te ajudar. Mas tem pessoas que se assustam até com aqueles que vêm para te ajudar. Deus está enviando um socorro. Deus está enviando um recurso. Deus vai fazer chegar um recurso e bater na tua porta. Aí você fala: ixi, meu Deus, vamos orar, vai que é macumba. Quem está comigo? Vamos orar, vai que esse negócio é oferecido. Deus está preparando um recurso financeiro para você ser abençoado. Você fala: ih, não vamos pegar não, amor, vai saber de onde vem esse dinheiro. Porque o medo, o desespero faz com que você não consiga enxergar Jesus no negócio. Você anda muito desconfiado. Você anda muito desconfiado com tudo e com todos. E um vento que sopra atrapalha a tua visão. E uma tempestade que vem atrapalha, embaraça a tua mente.
Hoje o Senhor te trouxe aqui, eu estou te falando porque Deus me falou esta palavra agora para me falar com vocês. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: no meio da tempestade eu também estou contigo. Você pode não estar me vendo, mas eu estou te vendo, e eu vou preparar algo para acalmar a tempestade. Você pode até se assustar, mas fique tranquilo, porque sou eu que estou no meio deste negócio. Sou eu que permiti o mar balançar, mas sou eu que vou entrar com você no meio do mar balançando. Quem está entendendo que Deus está te falando? O Senhor não esperou o mar se acalmar para ele chegar. Ele chegou no meio do mar em desespero. Ele chegou na hora que todos estavam assustados, para provar que ele era Deus e para provar que ele está em todo momento com você. Quem é que recebe esta palavra, glorifica ele. Aleluia. Não deixe que os teus medos façam com que você não veja Jesus e conheça Jesus. Aí Jesus chega, versículo de número 26, e eles pensam que é um fantasma e começam a gritar. 27, Jesus diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro responde para ele, diz assim: é o Senhor? Sou eu. Então, se é o Senhor, faça com que eu vá até aí, o Senhor. Se é o Senhor, se é o Senhor, faça com que eu vá. Não, sou eu. Quer saber se sou eu mesmo? Quero. Vem. Aí o Pedro tira o pé do mar. Quando ele põe o pé assim, ele sente como se esse chão aqui duro. Falou: rapaz. Olhou para trás e falou: não é que é o homem mesmo? Agora é a hora de eu avançar. Aí ele pisa e ele vai, mas sentindo medo, dúvida, ele começa a afundar. E aqui que eu venho com o terceiro ponto. O Pedro, ele vem de uma situação de várias vitórias em muitos embates da vida. O primeiro deles é que quando Jesus encontra ele está saindo de um cenário de frustração. O Pedro está saindo de um cenário de perda. Por quê, pastor? Porque Jesus encontra ele no dia que ele está saindo de uma pescaria frustrada, a noite inteira tentando pescar e não consegue. E aí Jesus encontra ele de manhã, ele está lavando as redes, e Jesus chama ele para pescar de novo. E você está cansado de ouvir isso. Não era hora de pescar, o sol não estava para peixe, a maré muito menos para peixe, o horário muito menos para peixe. Mas ele falou assim: eu vou, se o senhor está falando, eu vou. E ele vai pescar. E nessa pescaria ele pega, ou ele faz a maior das pescarias da sua vida. No dia menos provável, na hora menos provável de pescar, o Pedro pesca uma das suas maiores pescarias. Então esse cara já tem experiência com Jesus. Ele já viveu experiências diferentes, maiores, menores. Ele já teve um relacionamento com Jesus. Causa estranhezas imaginar que ele está achando que é um fantasma, sendo que ele viveu próximo a Jesus por algum tempo antes de chegar aqui. Mas é que o dia da dor tem o poder de deformar situações que é para ser uma bênção. O dia da dor tem o poder de deformar e vira algo assustador. O Pedro, quando Jesus diz para ele: vem, ele vai, ele pisa na água, ele dá uns passos, mas aí ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, o texto diz
que ele clama ao Senhor dizendo: salva-me. O terceiro ponto que me chamou a atenção, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, é que existe alguns dentre nós que estão afundando. E tenha por afundar aquilo que está te deixando longe de Deus e longe dos seus relacionamentos. Tenha por afundar aquilo que está te distanciando de pessoas e te distanciando de Deus. Você concorda comigo que, a despeito de Jesus estar perto dele, que o texto diz que Jesus só estendeu a mão e o pegou, se ele insistisse em afundar, ele ia ficar longe de Deus e longe dos que estavam no barco? Sim ou não? Sim. Hoje, pessoas que estão afundando entraram aqui. Tem pessoas que estão afundando no vício. Tem pessoas aqui que estão afundando na prostituição. Tem pessoas aqui que estão afundando nas guerras diárias com o seu cônjuge. Tem pessoas que estão afundando profissionalmente falando. Cada dia que passa você está mais fundo. Cada dia que passa você está afundando mais onde não era para você afundar. Cada dia que passa você está mais embaraçado com a situação que não era para você estar. Você foi tentando dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, e foi se afundando, se afundando, se afundando e se afundando. Agora você olha para você e diz: eu estou afundando. Quando eu me vejo, eu estou vivendo uma situação que eu não queria viver. Eu entrei num relacionamento e eu estou afundando. Eu entrei em um negócio e estou afundando. Eu falei coisas e agora eu estou afundando. Olha, é passivo que você tenha dito algo que desagradou a Deus, ou feito algo que desagradou a Deus. O comportamento de Pedro agradou ou desagradou a Deus? Desagradou a Deus, porque não era para ele sentir medo, era para ele continuar caminhando. Mas o medo fez com que ele afundasse. Então, situações que você está vivendo e te desagrada, ou seja, desagrada a Deus, faz com que você afunde dia após dia. Alguns estão percebendo e outros não estão percebendo. Alguns já estão dizendo: oi, eu estou afundando, mas ainda dá para me continuar. Está aqui no meu tornozelo, então ainda dá. Olha que você, quando Jesus disse para você: vem, você pisou firme. Agora você já não está mais pisando firme, agora você já está titubeando. Agora já está no tornozelo. Você fala: não, ainda dá. Agora já está na canela. É verdade, está na canela, preciso fazer alguma coisa. Ainda dá. Quem já andou na água com água pelo seu joelho? Quem já andou na água pelo joelho? Não fica mais difícil de andar? Quem já tentou correr na água com água aqui pela coxa, sabe? Não é mais difícil? Mas tem gente que ainda está dando um jeitinho. Aí Deus está mandando te dizer assim, com esta palavra que queimou em meu coração: por que você insiste em afundar, sendo que o socorro está bem na tua frente? Por que você insiste em cada dia que passa e descendo as profundezas que desagrada a Deus, sendo que Ele está na tua frente? É que para mim não tem mais jeito, pastor. É que para mim não tem mais jeito. Cada dia que passa que eu vejo, eu estou mais fundo. Como assim não tem mais jeito?
É que todo mundo está olhando para mim e dizendo: ah lá, afundou, afundou, afundou. Tem um monte de gente no barco olhando para mim dizendo: ah lá, ele foi dar uma de louco, querer ser melhor do que a gente, ah lá, está afundando. Irmão, erros nós cometemos no dia a dia. Hoje o Senhor te mandou aqui para te dizer esta palavra, que Ele entende que você é homem, e como homem você pisa errado às vezes, e como homem, como filho, você ainda pisa em falso. Só que o problema é que alguns de vocês não têm misericórdia de vocês mesmos. Hoje o Senhor te trouxe para dar uma chacoalhada em você e dizer assim: está na hora de você olhar com a perspectiva certa. Você só está olhando com a perspectiva errada da coisa. Você está apegado no momento que você afundou, e você se esqueceu do momento que você andou. Tem muita gente focada no momento que afundou, e esquecendo que antes de afundar você deu muitos passos. Aleluia. Está na hora de você ter misericórdia de você mesmo. Posso ter afundado hoje, eu posso ter vacilado e descido aqui pelo menos, sei lá, 2 palmos de água aqui, está meio difícil, e cada vez que eu deixar eu vou me afundar. Eu pode ter acontecido comigo isso agora, mas que eu andei, eu andei. O que eu estou pregando para vocês pela ordem do Senhor é: tem misericórdia de vocês e saibam que não é o fim em si mesmo este tempo que você está vivendo. O diabo não vai ganhar esta parada, eu estou dizendo em nome de Jesus. Alguns podem até olhar para você e ficar te apontando, dizendo: ah lá, deu uma de bom, deu uma de boa, está afundando agora. Bem feito, está afundando. Mas você pode, por favor, em nome de Jesus, ter misericórdia de você mesmo, olhar para eles e dizer assim: mas eu andei. Hoje eu posso ter vacilado, porque eu sou homem, eu sou passivo, eu posso ter vacilado e dado uma afundadinha, mas que eu pisei nesta água como pisa num chão duro, eu pisei, você não pisou. Eu expulsei demônios, você não expulsou. Eu preguei a palavra, eu cantei, eu orei, eu fiz a obra de Deus, mas hoje eu estou vivendo um tempo que eu não queria estar vivendo. O que eu faço para sair daqui, pastor? O texto está dizendo: clame a Ele, pede socorro para Ele. Ele está mais perto de você do que o que você imagina. Quem é que está entendendo o que o Senhor está falando? Está mais perto. O Davi, o homem escolhido por Deus para liderar uma grande nação, também vacilou e também afundou. E para ele era o fim. Um simples olhar, diga comigo, um olhar. Ele olhou a mulher do outro, desejou a mulher do outro, e começou uma avalanche. E ele foi afundando, 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 de modo que ele engravidou a mulher, de modo que ele mandou matar o marido da mulher para poder ficar com a mulher, e foi afundando, e afundando, e afundando, e afundando. Pronto, é o fim, agora você não sai mais daí. Quantas pessoas aplaudiriam o afundamento do Davi? Tem noção disso? Quantas pessoas diriam: aí, tá vendo Davi? Eu sabia que esse Davi, aí, nunca mais ele vai. Ele deu uma de bonitão, de bonzão, saiu por aí dizendo que ele foi ungido rei, e agora? Quantas pessoas iriam aplaudir a derrota do Davi? Milhares. Quantas pessoas, quantos reis em volta de Israel queriam aplaudir a derrota de Davi? E o Davi está ali, com todo o teu pecado, com toda a tua sujeira,
com todos lameado, cada vez mais ele se afundou. Um pecado chamou outro pecado, um abismo chamou outro abismo. Ele foi afundando, 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 afundando. Quando ele se viu, ele estava todo melecado do pecado. Mas ele clamou ao Senhor. Primeiro que ele olhou para ele e teve misericórdia dele. Hoje eu posso ter vivido o que eu nunca deveria ter vivido, mas ontem eu derrubei um gigante. Eu estou querendo que você traz a memória. Mas ontem eu matei leão e urso. Hoje eu posso estar afundado, mas ontem eu fui usado por Deus. Eu toquei harpa e o espírito mal da parte de Deus, a vida de Saul, saía. Aleluia. Hoje eu posso estar sujo, afundado, mas Deus me deu estratégias de guerra e eu venci filisteus. E eu livrei Keila. Deus me deu estratégias e eu fiz coisas maravilhosas. Então está na hora da senhora e do senhor trazer a memória, não o momento que você começou a afundar, e sim o momento que Deus já te usou, porque aí você vai ter força. Sabe por que o Pedro clamou ao Senhor? Porque ele sabia que era assim que funcionava, era pelo nome do Senhor, é pelo socorro do Senhor. Ele não poderia virar e tentar se agarrar no barco, ele não poderia virar e pedir ajuda dos amigos dele: ei, joga uma boia para mim ou coisa que valha. Ele sabia de onde vinha o socorro dele. Alô, somos um. Você sabe de onde vem o teu socorro? Então está na hora de você começar a pedir o socorro que vem dele, e ele está pronto para te socorrer. Em quem você tem crido? Aleluia. Onde você está se afundando? Que medo, que tipo de medo você está sentindo, que está fazendo com que você afunde? Que tipo de medo você está sentindo, que está fazendo com que você perca a direção que Deus te deu? Hoje o Senhor está te dizendo assim: filho, eu não dou nenhum passo para chegar perto de você, eu só estendo a mão e te levanto. Aleluia. Está percebendo Deus na casa, irmão? Eu não dou nenhum passo, Guilherme, eu só estendo a minha mão e te levanto daí. Só que você precisa querer. A senhora está muito focada no dia que afundou, e dizendo: e agora o que será de mim? O Senhor está muito focado no dia que começou a afundar. Você sabe o dia que você começou a afundar, você está muito focado nisso. E agora, como será? O que vai acontecer com a minha vida? E o Senhor está dizendo: esquece como você afundou. Lembre-se que você andou. Isso que vai fazer você ter força para caminhar é você lembrar do quanto que você já andou, de quantos passos você já deu em cima da água. Isso que vai fazer você ter força é você parar de ficar focado no teu erro. O teu erro te afunda, e o diabo está querendo isso mesmo, porque ele é o teu acusador. Ele te induz ao erro, e depois ele começa a te cutucar o tempo inteiro. Ele começa a te incomodar o tempo inteiro. Ele começa a te acusar o tempo inteiro, em detrimento dos seus erros. Foi ele que te deu o prato, você come o prato, e depois ele fica dizendo: você comeu o prato, você comeu o prato, você comeu o prato, você comeu o prato. E você fica travado nisso. Tua vida não avança. Você deixa de ter sucesso onde Deus quer que você tenha, porque você só fica olhando para baixo, dizendo: estou afundando, mas não faz nada para mudar, só sabe dizer que está afundando. Esse é o terceiro e último ponto. Só tem uma verdade para você. Qual é, pastor? Clama a Ele que está na tua frente, que Ele tem o poder de te estender a mão e dizer: sai daí, filho.
Ele tem o poder de estender a mão e fazer você sair desse lugar que você afundou. Agora, segura na cadeira. Ele te levanta. Ele vai fazer o Pedro voltar para o barco. Tenha o barco como a tua casa. Aleluia. Tenha o barco como ministério. Tenha o barco como teu chamado. Tenha o barco como teu casamento, como os teus negócios. Ele vai te dar a mão, vai te levantar e vai te fazer voltar andando. Não, você não entendeu, irmão. Poderia ter falado para o Pedro: se vira aí, Pedro, vira e começa a nadar de volta para o barco. Não, pega aqui. Levantou a mão, pegou na mão do Pedro e voltaram andando para o barco. Porque a alegria do Senhor é te ver em pé. Quantos pais dentre nós gostam de ver os seus filhos tristes? Ver os filhos tristes incomoda a gente. Quantos de vocês são iguais a mim? Eu chego com meu filho e falo: e aí, filho, está tudo de boa? Está tudo legal. Estou vendo que você está meio desanimado. Aí o grandão diz: não, está tudo bem. O Gustavo eu nem pergunto muito, porque senão dou asa. Mas o André Júnior, às vezes: e aí, filho, estou vendo que você está meio desanimado? Não, pai, está tudo de boa. Então está de boa. Estou puxando o assunto, estou querendo saber por que ele está desanimado, por que ele está triste. Está acontecendo alguma coisa? Se eu que sou pai eu faço isso, imagina o teu Deus que te ama muito mais do que eu amo o André Júnior. Deus não suporta ver você com essa tristeza, prostrado, afundado nos seus erros, afundado por causa dos seus medos. Deus não suporta ver você nessa pegada. Mas Ele está esperando que você diga: ah, Senhor, eu estou afundando. O Espírito Santo me faz lembrar agora dos moços que estavam na escola de profeta, e a ferramenta, que era o machado, caiu, e era muito cara a ferramenta, e sem aquela ferramenta eles não iam conseguir terminar o serviço, fazer o que precisava ser feito. Do mesmo jeito aqui, eles estavam em obediência, debaixo de uma liderança. O Eliseu era o líder, eles estavam obedecendo, fazendo, aumentando, era para o bem. O que eles estavam fazendo era para o bem coletivo. E mesmo fazendo bem, debaixo de obediência, eles perdem a ferramenta. Deus está tratando com pessoas aqui, irmão. Mesmo eles cumprindo a vontade de Deus, eles perderam. Daí quando eles olham, só tá o cabo do machado na mão, e o ferro do machado caiu lá dentro. Na mesma hora, o moço que perdeu, ele abre a boca e grita: meu Senhor! O que foi? Perdi a ferramenta. E a ferramenta não era minha, era emprestada. O que aconteceu? Afundou. Diga comigo: afundou. Afundou. Puxa vida, afundou. Afundou, e era muito caro aquela ferramenta. O que eu vou fazer? Por que afundou? Alguém pode me dizer por que afundou? Primeiro que você precisa pensar: afundou porque ele não vigiou. Porque se ele estivesse olhando para o que ele estava fazendo, prestando atenção, ele ia ver que o machado estava escapando. E eu já falei para vocês algumas vezes sobre isso. Todo mundo que trabalha com machado está batendo, daqui a pouco pega o machado, bate aqui, ó, para descer, para ficar firme. E esse cara não vigiou, ele só achou que tinha que fazer, pá, pá, sem vigilância, pá, 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 pá. O machado, pá, escapou, tchuf, afundou. Mas ele fez o que eu estou falando para vocês fazerem. Recorreu a quem pode. Igual o Pedro, ele não olhou para trás para dizer para os amigos: cola o barco aqui que eu quero segurar. Não, ele continuou olhando para frente.
ele recorreu quem pode. E o moço que perdeu o machado recorreu a quem podia. Meu senhor, era emprestado. Aí o Senhor disse para ele assim: onde que você perdeu? Pegou um negócio lá e jogou ali. Porque você sabe a hora que você começou a fracassar. Você sabe o momento que você começou a afundar. Você sabe o dia que você começou a perder o equilíbrio e foi descendo. O Senhor já quer que você reconheça isso. E quando Ele diz ali, o homem de Deus ora e o machado volta. Glória a Jesus. É a única vez na Bíblia que você vê a história de um ferro flutuar. Um ferro vira boia. Porque Deus quer devolver aquilo que é caro para quem está trabalhando. Aleluia, Jesus. Primeira vez que você vê na Bíblia um homem natural andar por cima das águas, depois afunda, mas não morre. Por quê? Porque ele entende que ele precisa recorrer rápido à soberania de Deus. E hoje eu termino te dizendo: está na hora de você reconhecer onde você começou a afundar e pedir socorro para aquele que pode te ajudar. E aquele que pode te ajudar está na tua frente para te estender a mão. É como se te levantasse e dissesse: vamos voltar andando para casa. Os teus lá na tua casa vão reconhecer que eu sou na tua vida, vão voltar andando. Os teus lá no teu trabalho vão reconhecer que eu sou na tua vida, vão voltar andando em pé. Está pegando? Somos um. Os teus lá na tua vizinhança vão entender que você deu até essa vacilada, essa fundadinha, mas eu te levantei, eu te reergui de novo, eu te coloquei em pé, eu segurei na tua mão e eu vou contigo, eu vou voltar contigo para o barco, eu vou voltar contigo para o barco. E quando eles chegam no barco, os homens que estão no barco, o texto diz que eles adoram o Senhor e reconhecem. Nunca viram tanta glória, nunca viram tanto poder, nunca viram tanta autoridade na vida deles. É o que eu estou profetizando para a tua vida em nome de Jesus. O Senhor tem esse novo para a tua história. Que Deus te abençoe, que esta palavra fique no teu coração. Onde quer que você esteja afundado, Ele tem poder de te tirar daí. Onde quer que você esteja embaraçado, Ele tem o poder de te desembaraçar. Se você recebe ela como vinda de Jesus, aplauda e glorifica Ele nessa noite. Glória a Deus.